Meus amigos, a que ponto chegamos nessa democracia relativa? A culpa de ser preso por uma viagem que não fez é de Felipe Martins. Exatamente isso que ontem o delegado Shor deu a entender em resposta à intimação realizada pelo ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal se manifestasse sobre a prisão de Felipe Martins. O Brasil inteiro sabe que Felipe Martins não viajou. O ministro Alexandre de Moraes manda intimar o delegado Shor, a Polícia Federal, para que se manifeste sobre a prisão preventiva de Felipe Martins por essa suposta viagem. E o delegado tem a cara de pau de ousar cogitar que Felipe Martins provocou a própria prisão para usar isso como álibi de defesa para dizer estar sendo perseguido. Exatamente isso. A culpa de ficar preso por 6 meses, a culpa por ter sido jogado em uma solitária por 10 dias, a culpa por ficar 6 meses sem visita de familiares é do próprio Felipe Martins. Ele é culpado da própria prisão, disse o delegado Shor. E já está na imprensa. PF diz ao STF que Felipe Martins simulou entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Agora Felipe Martins será investigado para saber se ele forjou a viagem, se ele fingiu que viajou para os Estados Unidos. Imaginem só que insanidade. Felipe Martins fraudar, forjar, fingir essa viagem para criar um álibi, pensando que dali 2 anos ele seria acusado de uma minuta que não existe e seria acusado de participar de reuniões que nunca esteve. Ou seja, além de ter a insanidade de se submeter a uma prisão por 6 meses, ele teria que ter a bola de cristal que seria acusado de coisas que ele não fez. Ele teria que ter a bola de cristal de saber que dali 2 anos ele seria acusado de fazer uma minuta que não fez, de participar de reuniões que não participou. Olhem a insanidade disso. E foi exatamente isso que o delegado teve a coragem de dizer. Está aqui o ofício do delegado Shor, que assinou sozinho. E eu marquei aqui para vocês, ó. Vale relembrar que as apurações realizadas na referida petição demonstraram que Felipe Garcia Martins Pereira constava na lista de passageiros que estavam a bordo do avião presidencial destinado à cidade de Orlando no dia 30/12. Essa informação foi identificada em um arquivo digital durante a análise do material apreendido em poder do então investigado Mauro Cid. Opa! Já caiu do cavalo. Se o material foi encontrado no celular do Mauro Cid, como pode ter o Felipe Martins criado essa farsa? Como pode Felipe Martins ter forjado a viagem se esse documento foi encontrado com Mauro Cid? E mais do que isso, esse documento encontrado com Mauro Cid é um documento sem validade. Eu perguntei para o Mauro Cid em audiência, que documento é esse que diz que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos? O Mauro Cid me respondeu, não, esse documento é um documento provisório. Ah, não é a listagem definitiva? Não, a listagem definitiva, aquela que é publicada em diário oficial, que o delegado poderia consultar facilmente, não tinha o nome de Felipe Martins, mas o delegado preferiu pegar essa listagem do celular do Mauro Cid. Imagina só, preferiu fazer isso. Um documento sem origem, um documento de DocX, um documento que sequer foi publicado em qualquer lugar oficial. E sequer perguntou ao Mauro Cid se esse documento era verdadeiro. Isso, somado a essa matéria ridícula do Guilherme Amado, investigado Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos, depois evaporou. Então, esse documento do celular do Mauro Cid, que é um documento que nunca foi publicado em diário oficial, somado a essa matéria, sem qualquer investigação, o delegado Shor pede a prisão de Felipe Martins. E a culpa é de Felipe Martins. Lembrando, a conta de celular do Felipe Martins dava na residência que ele foi encontrado e preso. A conta de cartão de crédito de Felipe Martins dava no endereço
que ele foi encontrado e preso. E agora o delegado tem a pachorra de insinuar que Felipe Martins criou essa história da viagem. Ele, Felipe Martins, inventou que viajou só para criar um álibi. E pior do que isso, inclusive para utilizar tudo isso para se vitimizar, para dizer estar sendo perseguido e para atacar instituições. O delegado teve coragem de dizer que Felipe Martins agora merece um novo inquérito, porque ele está se utilizando disso para atacar instituições e autoridades, seguindo o mesmo modus operandi das milícias digitais, devendo então ser incluído em novo inquérito. É inacreditável. Agora, eu sou advogado do Felipe Martins. Né? Você pode não acreditar no que eu tô falando. Ah, você é advogado, você tá defendendo o Felipe Martins? Ah, é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o que o Mauro Cid falou sobre isso. O Mauro Cid derruba todo esse castelinho de areia. Vejam. Coronel Cid, qual que era a tua função enquanto ajudante de ordens? O que o senhor ficava... Quando tinha viagens, melhor dizendo, o senhor na condição de ajudante de ordens, quando havia viagens internacionais, o senhor ficava responsável por algum ato? Somente quando eram viagens privadas. As viagens oficiais, a lista de embarque era feita pelo GSI junto com o gabinete. Quando eram viagens privadas, eu e minha equipe ficávamos responsáveis pela lista de embarque. Viagem privada. Essa lista é sua? Dá um zoom, por gentileza, Ricardo. Isso. Provavelmente essa lista é minha. Era uma lista inicial, né, com um rascunho inicial do pessoal que possivelmente poderia embarcar com o presidente para os Estados Unidos. Uma lista inicial. Dá zoom ali, por gentileza, Ricardo. O nome do Felipe está nessa lista. Foi o senhor que incluiu? Positivo. Tá. A lista definitiva que vai para diário oficial, é o senhor que faz também? Não sou eu que encaminho para o diário oficial. Eu encaminho para o chefe de gabinete, o chefe de gabinete encaminha aí para os meios oficiais. Tá. Essa lista foi o senhor que apresentou para a Polícia Federal? Não, isso foi nas buscas e apreensões. Tá. Essa é uma lista provisória ou uma lista definitiva? Provisória. Tá. A lista oficial foi o senhor que fez? A lista final foi eu que fiz. Tá. Tinha o nome do Felipe Martins? Não. E por que você não informou na Polícia Federal que não tinha o nome do Felipe Martins? Porque não me foi perguntado. O senhor sabia que foi essa lista provisória que colocou ele 6 meses na cadeia? Doutor, sem comentários, porque não foi a lista provisória que determinou a prisão dele, fui eu que determinou a prisão dele. Então não é o réu colaborador que vai fazer juízo sobre a decretação da prisão. Próxima pergunta. O senhor confirma que Felipe Martins nunca esteve na lista definitiva? Confirmo. Felipe Martins não saiu do Brasil junto com o presidente Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022? Ele não estava no avião presidencial. Vocês estão vendo? Essa é a lista que o delegado Shor utilizou para prender Felipe Martins, junto com aquela matéria nojenta do Guilherme Amado, sem realizar qualquer diligência de campo, sem tentar descobrir onde estava Felipe Martins, sem procurar a conta de telefone dele e de cartão de crédito. Tá? Só que essa lista pega no celular do Mauro Cid, então não tem como dizer que foi Felipe Martins que fingiu que viajou, porque isso aqui foi encontrado com o Mauro Cid. Essa é uma lista provisória. O Mauro Cid chamou de rascunho. A listagem definitiva, aquela publicada em Diário Oficial, não tinha o nome de Felipe Martins. Ou seja, além de Felipe Martins não ter qualquer relação com essa prisão falsa, né, essa prisão ilegal, essa tortura, esse abuso de autoridade, além disso, o delegado poderia facilmente ter descoberto a lista definitiva, porque estava em Diário Oficial. Está muito claro que quiseram prender Felipe Martins, eles sabiam que Felipe Martins não viajou. Bastava ter perguntado para o Mauro Cid, Mauro Cid, que listagem é essa do teu celular de passageiros? O Mauro Cid falou que sequer perguntaram. Então o delegado tem um delator na mão, o delegado tem um delator com ele, tem uma lista pega no celular do delator, e ele não pergunta para o delator que lista é essa. Perguntei para o Mauro Cid, por que você nunca falou que essa é uma lista provisória e que Felipe Martins não viajou com o presidente Bolsonaro? Ele me respondeu, ninguém me perguntou. Ou seja, o delegado não perguntou para o delator se Felipe Martins estava no avião. O delegado não perguntou se essa lista é a lista definitiva.
Por quê? Porque ele sabia que Felipe Martins não viajou. Mas eles quiseram a prisão de Felipe Martins. Por quê? Porque queriam que Felipe Martins fosse um delator. Agora, não querem assumir o erro. Por quê? Porque senão vão tomar um abuso de autoridade, vai perder o emprego, vai tomar uma cadeia por essa ilegalidade. Aí, qual é a saída? Culpar o Felipe Martins. Agora, querem incluir Felipe Martins em novo inquérito, culpando o Felipe Martins por ele ter sido preso por uma viagem que não fez, porque Felipe Martins estaria forjando a própria viagem para criar um álibi futuro para se defender de fatos que ele não praticou e que ele sequer conhecia que seria acusado. Que insanidade! Vocês acham que o povo é imbecil? Tá aqui. Eu falo, eu mostro e eu provo. Vejam mais uma chicana dessa farsa que eu chamo de trama golpista. Eu falei, eu vou desmontar ponto a ponto disso daqui, tá bom? Que fique bem claro. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Isso não é só uma prisão errada, é um linchamento político disfarçado de justiça. O delegado Short e o sistema por trás dele tá cuspindo na cara da democracia para salvar a pele. Em vez de admitir, ops, cagamos feio com uma lista de rascunho, inventam que o Felipe é um gênio do crime que planejou 6 meses de cadeia para atacar instituições. Atacar o quê? Uma PF que nem pergunta, pro delator na mão. Um STF que intimou para se explicar e recebe essa palhaçada de volta. E agora? Inquérito novo pro Felipe por se vitimizar. Vai a merda. Isso é censura velada. É calar a boca de quem grita abuso de autoridade. Se o povo engole isso, a gente merece o circo que tá rolando. Isso é o ápice da inversão de valores. O abusador vira vítima, o inocente vira vilão. Isso fede a vingança contra quem tava perto do Bolsonaro. Puro caça às bruxas. Pós-eleição, o Mauro Cid, o colaborador premiado, solta bomba no depoimento e ninguém mexe. Porque mexer seria admitir que prenderam o cara por uma viagem fantasma, baseada em fofoca jornalística e um dope de Word no celular alheio.